a ressurreição vitoriosa. Todos acharam? Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram eles ao sepulcro, levantando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Então, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai entre os mortos aquele a qual vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrou-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e o terceiro dia ressurja. Lembrou-se então das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos. E apareceram-lhes como delírio as palavras das mulheres, e não lhe deram assim crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, viu somente os panos de linho, e retirou, admirando-se consigo aquilo a qual havia acontecido. Amém? Graças a Deus. Irmã Mariana, depois da palavra nós vamos estar aqui. Amém? Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, a qual nós estamos, meu Deus, na sua casa. Eu quero te agradecer pelo lar, meu Pai, a qual o Senhor concede, que eu venha habitar, Senhor, um lar confortável. Eu tenho certeza que todos nós, meu Deus, agradecemos a Ti por tudo aquilo a qual nós temos, por aquilo, meu Pai, a qual nós temos a certeza, meu Deus, que um dia ainda nós vamos conquistar. Mas a nossa verdadeira vitória, Senhor, é aquela a qual foi conquistada na cruz. Por isso eu te louvo, meu Deus, por essa noite, nós estarmos, meu Deus, numa reunião aonde nós temos a ministração, meu Pai, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, aonde nós temos a ministração, meu Pai, da Santa Ceia. Eu tenho certeza que através, meu Pai, da Tua palavra, Senhor, a qual ela tem sido ministrada, meu Pai, não somente nesse mês, meu Pai, mas aquela Tua palavra, meu Deus, que tem sido ministrada desde os primeiros dias a qual o Senhor tem levantado pessoas para Te adorar. Princípio esse, meu Deus, que se manifestou após a ressurreição. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos essa mesma certeza no nosso coração, que a Tua palavra, ela tem sido ministrada na nossa vida a partir do momento que o Senhor ressurgiu sobre as nossas vidas. Eu digo que o Senhor ressurgiu porque na verdade o Senhor já estava conosco desde o nosso nascimento, desde o dia, meu Deus, a semente a qual foi plantada, meu Pai, o Senhor, dentro, meu Pai, o Senhor, das nossas mães, a qual foi gerado, meu Pai, uma criança, a qual naquele exato momento já foi a sua adoração. Senhor, muitos de nós, meu Pai, desde o princípio, tiveram a oportunidade de estar dentro da sua casa. Mas eu, meu Deus, como muitos de nós, não tivemos essa oportunidade, porque nós, meu Pai, nos desviamos desde o princípio, meu Pai, da Tua presença. Senhor, aonde faltou, meu Pai, em alguns momentos, a alegria de na luta estar juntamente contigo, ter a certeza que o Teu Espírito Santo estava agindo nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza. Mas, Pai, nessa noite nós nos igualamos aqui dentro desse santuário. Nós nos igualamos, meu Pai, porque na verdade, quando nós colocamos os nossos pés aqui nesse local, até mesmo aquele, Senhor, que quem sabe ainda não confessou o Senhor como único e suficiente Salvador, tem a oportunidade, meu Pai, de estar participando não somente de uma ceia, mas de um culto, meu Deus, onde teve a ministração, meu Pai, por exemplo, do ministério de louvor, teve, meu
ministração, meu Deus, através da direção aqui na tua palavra, do devocional. Teve a ministração, meu Pai, dessa irmã, a qual ministrou, meu Deus, para todos aqueles a qual estão aqui e tiveram a oportunidade de te louvar e te adorar. Senhor, nós somos felizados, nós somos contemplados, meu Pai, meu Senhor, nessa noite com a tua presença. Então eu quero te pedir, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, não que nós não já clamamos e nós já não pedimos, mas eu quero pedir, meu Pai, meu Senhor, pela casa do meu irmão, eu quero pedir pela casa da minha irmã, eu quero pedir, meu Deus, ao Senhor, por essa pessoa que quem sabe chegou, meu Deus, com o teu coração amargurado aqui nessa noite, que o Senhor possa visitar, meu Pai, a tua vida pessoal, que o Senhor possa visitar, meu Pai, meu Senhor, o teu companheiro, a tua companheira, se assim, meu Pai, ela a tem. Senhor, se ainda não tem, que o Senhor possa preparar uma pessoa abençoada para estar ao seu lado. Senhor, aquele que não tem, meu Pai, saúde, que o Senhor possa abençoar a sua saúde ou a sua casa. Se tiver, meu Pai, alguém aonde está faltando a saúde, como a Sônia, meu Pai, o Senhor, a tua serva, meu Pai, a tua pastora, ela disse aqui, meu Pai, sobre a sua tia. Visita, meu Pai, aonde quer que ela esteja agora, Senhor, com a tua unção de cura. Revela, meu Pai, aquela situação e manifesta poderosamente a tua glória. Da mesma forma, eu quero pedir, meu Deus, na vida, meu Pai, sentimental, de qualquer pessoa, meu Deus, que esteja aqui dentro, meu Pai, desse santuário, dentro, meu Pai, da sua casa, no meio da sua parentela, na rua onde ela mora, Senhor, ou aonde alcançar a sua fé. Faça, meu Deus, uma transformação, aonde todos possam visualizar, meu Pai, a tua presença. Faça um milagre, mas o teu nome tem que ser exaltado e glorificado. Senhor, eu quero te pedir por aquela pessoa que está desempregada, por aquele irmão, meu Deus, que na porta dessa igreja, meu Pai, ele me disse, meu Deus, que vai fazer uma entrevista essa semana. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já foi na frente. Nós não vamos pedir para o Senhor ir, o Senhor já estava, meu Pai, naquela situação. Foi o Senhor que preparou, meu Pai, essa situação, aonde o teu servo possa ser abençoado. Da mesma forma, eu peço, meu Deus, para cada pessoa, meu Deus, que juntamente comigo, meu Pai, o Senhor está, meu Pai, orando nesse momento. Pai, abençoa a sua casa, a sua família, meu Deus, abençoa a tua parentela, mas faça que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Senhor, da mesma forma, eu peço que o Senhor mesmo venha ministrar, meu Pai, essa tua palavra. É assim que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vê se tem uma pessoa do seu lado aí que você ainda não conversou com ela, ou você não falou nada. Fala para ela assim: você é muito bem-vindo nesse santuário. Fale para essa pessoa aí. Isso. Fique de pé, dá um abraço na pessoa aí. Dá um abraço na pessoa, fique de pé, dá um abraço bem gostoso na pessoa. Se levante, vai em algum lugar aí. Dá um abraço bem gostoso nessa pessoa. Isso aqui meu pai está fazendo a Mariana aqui. A lá Patrícia está fazendo lá no seu esposo. Isso, o Paulo lá está fazendo. Isso, dá um abraço bem gostoso aí. Pode abraçar que eu espero você abraça aqui que você quiser. Isso. Vai, pai. Aleluia. Dá um abraço bem gostoso nessa pessoa que está ao seu lado aí. Isso. Graças a Deus. Uma das coisas mais lindas que pode acontecer na vida de um ser humano é ele reconhecer que ele é impotente perante uma situação. Quando eu vejo uma pessoa passando por uma dificuldade, eu sei, não como homem de Deus apenas, não como pastor, mas como um ser humano, eu sei que se aquela pessoa ela tiver um novo olhar, ela tiver um outro olhar perante aquela situação, eu sei que ela passa facilmente, mas ela não consegue visualizar isso. Então ela se mantém naquela visão original, a qual ela começou a obter. Desde quando ela começou a lutar por aquela situação e ela não consegue sair daquela situação,
na verdade, eu me entristeço. É muito difícil quando você chega com uma pessoa e você fala para ela, fala assim: meu irmão, minha irmã, olha, você está tomando uma atitude, você está tomando um rumo que infelizmente você não vai conseguir contemplar a vitória na sua vida. Imagine uma pessoa que ela já conseguiu realizar o sonho de todo homem e de toda mulher, conseguiu casar. E no momento de dificuldade tamanho, ela observa a situação que ela está passando e ela não consegue ver uma outra coisa, a não ser que ela tem que se separar daquela pessoa para ela ser feliz. Porque ela consegue visualizar dentro do seu casamento toda a sua tristeza e todo o seu problema. E futuramente, na verdade, descobre que isso não é uma verdade dentro da sua vida, porque os problemas continuam, as dificuldades continuam, e não era o casamento que levou ela a passar por aquela situação. Imagine uma pessoa trabalhando num determinado local 10, 15, 20 anos, e a pessoa é feliz, pastor Cícero. Só que um determinado dia ela acorda, ela olha tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor e ela fala assim: olha, simplesmente não quero mais passar por essa situação, eu não quero mais ser humilhado, eu não quero passar mais por essa dificuldade. Olha, eu não quero mais trabalhar nesse local, porque tudo que eu estou passando é porque eu estou trabalhando nesse local. Se eu mudar de emprego, automaticamente a minha situação muda. Uma pessoa estuda numa determinada escola e ela não consegue ir bem naquela escola. Simplesmente ela se esforça, ela tenta de tudo, mas não consegue. Então a tristeza dela está naquela escola, então ela precisa sair daquela escola. Eu conheço pessoas que, para resolver a vida dela, ela simplesmente imagina alguma coisa em cima daquela imaginação, então ela transporta toda a frustração dela e ela resolve facilmente o problema dela ou da vida dela. É fácil, é só eu tomar essa atitude, que depois que eu tomar essa atitude, automaticamente as bênçãos elas acabam se manifestando na minha vida. Vocês se lembram lá atrás o caso que aconteceu lá com Abraão? Ele tinha uma pessoa do seu lado, Ló estava do seu lado, e simplesmente no momento de dificuldade ele começa a observar que as pessoas que estavam juntamente com ele não estavam bem juntamente com Abraão. Simplesmente vai lá e conversa com Abraão e fala: Abraão, olha, até aqui Deus foi na nossa vida, mas eu tenho que tomar um rumo diferente na minha vida. Então ele vai lá e conversa com Abraão, e Abraão simplesmente aceita aquela situação e ele vai tocar na vida dele. Só que lá na frente ele descobriu que, na verdade, ele tinha tomado uma atitude a qual não era uma atitude certa. Um dia eu disse aqui, mas eu quero repetir para você novamente: nunca tome uma medida na sua vida quando você estiver excessivamente alegre ou você estiver excessivamente triste. Porque quando nós estamos nesses dois graus completamente opostos da nossa vida, nós resolvemos de uma tal forma a qual lá na frente nós nos arrependemos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se nessa noite Deus já está falando com você, eu quero dizer para você que ainda é tempo de você ter uma mudança na sua vida. Ainda é tempo de você mudar, porque Deus, na verdade, Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a tua casa. Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a tua vida de uma tal forma aonde todos possam visualizar, sim, mas primeiramente você possa visualizar antes que as coisas comecem a mudar dentro do teu coração, dentro da tua alma. Você já começa a observar que Deus é grande, sim, e maravilhoso. Ele está agindo na tua vida, e nessa noite Deus, Ele quer ter uma ação poderosa na sua vida, mas Ele quer agir primeiramente dentro do teu coração, dentro do teu espírito e dentro da sua alma. Ressurreição vitoriosa. Essa é a palavra que eu quero ministrar para vocês aqui nessa noite. Quando eu olho dentro da palavra de Deus, eu consigo observar que algumas coisas parecem que é ressurreição, mas não é ressurreição. Se eu olhar para a vida do melhor amigo, ou talvez um dos melhores amigos de Jesus, eu observo que um determinado dia ele estava com ele. Jesus é chamado para ir na sua casa. Só que Jesus, ele não vai para a casa desse menino, ele vai para um outro local completamente diferente. Se esse menino morasse, por exemplo, para São Caetano, Jesus tinha ido para Mauá, quer dizer, completamente diferente da direção da casa desse menino.
Jesus, ou os discípulos de Jesus, as pessoas que deram notícia, as pessoas que estavam próximas de Jesus, as pessoas que sabiam do problema daquele menino chamado Lázaro, então começaram a falar para Jesus: não, Jesus, mas peraí, o teu amigo está doente para lá, não está vindo para cá. E Jesus, ele não se importa com aquele relato, ele não se importa com aquela situação que é colocada para ele, e ele vai fazer a obra. Só que após ele fazer a obra, ele volta novamente o sentido daquela casa, e ao chegar naquela casa, o seu amigo já não estava mais simplesmente doente, ele já havia morrido. Uma pessoa a qual tinha muito carinho por Jesus, e Jesus também tinha muito carinho por ela. Observando essa palavra aqui, e aquilo que relata o texto, diz que esse menino, ele foi colocado novamente próximo de Jesus, e Jesus, lá próximo desse menino, pede para que a sua família venha tirar a pedra do local do sepulcro aonde ele estava lá enterrado. E naquele local, simplesmente Jesus pede para que aquele menino viesse sair daquele local. Nós conhecemos essa passagem, e é pregado em verso e prosa, que esse menino, ele ressuscitou. Só que esse menino, ele não ressuscitou, porque novamente ele faleceu. Depois de muito tempo, ele faleceu. Mas ali se manifestou a glória de Deus para dizer que aquele menino, na verdade, Deus havia feito através de Jesus algo a qual não está relatado diretamente no texto, mas que eu creio. Ali tinha uma ressurreição que precisava ser feita, uma ressurreição vitoriosa, não do corpo daquele menino que morreu novamente, mas aquele menino, ele teve a oportunidade, juntamente com a sua família, juntamente com aqueles religiosos que estavam próximos de Jesus, eles começaram então a ver que Jesus, na verdade, não havia abandonado eles, não havia abandonado aquele menino, porque todos começaram a dizer: olha, peraí, Jesus, se tivesse aqui, esse menino, ele não tinha morrido, ele simplesmente tinha curado a sua enfermidade. Se Jesus tivesse estado aqui no tempo a qual realmente tinha sido ordenado, ou pedido para ele estar aqui juntamente conosco, esse menino agora estava andando juntamente com os outros aqui. Os religiosos que estavam naquele local, eles começaram então a chorar, porque eles começaram a ver a família chorando e começaram a chorar juntamente com eles. Mas Jesus, ele observa aquela situação, então ele começa a dizer claramente para aquelas pessoas que aquelas pessoas eram incrédulas. Mas a incredulidade que Jesus estava falando não era no corpo físico daquele menino novamente voltar à vida. Ele estava falando da ressurreição vitoriosa, ele estava falando da sua ressurreição. Ele estava falando para aquelas pessoas que, apesar dos problemas, das dificuldades, mesmo que aquelas pessoas viessem morrer, mesmo que viesse a acontecer algo qual fosse dramático na vida daquelas pessoas, um dia eles se encontrariam novamente com Jesus. E nessa noite eu quero dizer aqui para você, meu irmão, não me interessa a situação que você está passando, Deus não está interessado na situação que você está passando nesse exato momento agora. Você sabe o que Jesus agora está esperando de você? Você sabe o que Jesus está esperando de mim? É que nós venhamos deixar todas as nossas bênçãos do lado de fora, todas as nossas dificuldades, todos os nossos projetos, todos os desejos do nosso coração do lado de fora, e simplesmente começar a acreditar que aqui sobre essa mesa existem dois elementos, a qual é o pão, a qual é o suco, a qual realmente faz menção da sua ressurreição vitoriosa. Jesus Cristo, ele ressuscitou na sua vida, e ele ressuscitou na minha vida. Essas pessoas aqui a qual estavam envolvidas nesse processo, os discípulos de Jesus, essas mulheres a qual estavam aqui próximas de Jesus, elas estavam observando aquilo que estava acontecendo. E quando Jesus, ele vai para a cruz, ele pega no seu último suspiro, ele entrega o seu espírito para Deus. Naquele exato momento, muitas e muitas pessoas começaram a observar e verificar que ali não tinha ressurreição. Eles começaram a observar que ali, na verdade, não tinha um Deus verdadeiro. Eles começaram a tocar a sua vida normal. Eles voltaram para suas casas, muitos deles tinham até uma lembrança positiva de Jesus, até mesmo os discípulos. Eles tinham uma lembrança muito boa, mas na verdade, eles não acreditavam em mais nada. Aqueles homens a qual eles enterraram Jesus Cristo, eles colocaram guardas para que não viesse ter uma surpresa, para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus e falasse que Jesus
muitas pessoas que talvez você pregue para ela, e quem sabe tem até alguém aqui, num momento de dificuldade, num momento de problema, ela crê que Deus vai fazer alguma coisa, vai para a vigília, vai para o monte, vai na consagração, chama algumas pessoas para ir na casa dela orar, sabe, pega orientações, ainda não contente com isso, porque crê realmente na manifestação de Deus, simplesmente vai numa outra igreja, vai em outro lugar, só que chega uma certa hora, bate o desânimo. Por quê? O Deus a qual ela serve é um Deus a qual é limitado naquilo que ela faz e naquilo que ela busca. Essas pessoas a qual estavam próximo de Jesus, elas estavam ali esperando que realmente alguma coisa viesse a acontecer. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia se manifestado em glória, e elas estavam esperando ainda acontecer alguma coisa, porque na verdade na vida delas ainda não tinha o impacto daquela ressurreição. Muitas pessoas, infelizmente, elas chegam em uma determinada área da sua vida, a qual ela não consegue prosperar, ela não consegue ver a ressurreição de Cristo ali. Tem irmão, tem irmã, que numa determinada área da vida dela, ela é uma tocha, aonde ela põe a mão prospera, mas existe alguma área da vida dela que ela não consegue prosperar. Às vezes na vida financeira, às vezes na vida sentimental, às vezes na vida espiritual, às vezes na vida ministerial. Chega um determinado momento que ela simplesmente deixa tudo aquilo que Jesus preparou para ela dentro do sepulcro. Mas nessa noite eu quero dizer para você, Deus está ressuscitando ministérios, Deus está ressuscitando levitas, Deus está ressuscitando aqui pessoas a qual a sua vida financeira não vai para frente. Deus está ressuscitando aqui pessoas aonde ela não consegue ser feliz na sua vida sentimental. Aqui existem pessoas que a sua vida espiritual ela não vai para frente, mas nessa noite Deus está fazendo uma ressurreição vitoriosa, porque o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado. Se você crê nisso, meu irmão, levante as suas mãos e adore a Deus nessa noite. Aleluias. Lembrai-vos de como vos falou, estando na Galileia, dizendo: importa que o Filho seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, ao terceiro dia ele ressurja. Você sabe aonde é que você sempre erra? Sabe aonde que você sempre consegue ser uma pessoa derrotada e você não está vendo? É quando você cai na mão dos pecadores. Eu não estou dizendo que existem pessoas que estão fazendo coisas erradas, é quando cai na mão dos pecadores. Pastor, o que você está dizendo com isso? Existem pessoas, meu irmão, que ela, da vida dela é uma bênção, a vida dela é sempre trajetória, sempre no céu.
Imagine uma coisa que aconteceu com você. Pastor, faz 20 anos que minha vida está uma bênção. Tudo bem, há 21 anos atrás. Uma situação de confusão que você entrou, de fofoca, de contenda. Você lembra? Algo que você não queria comprar, alguém falou, não, pode ir, eu te ajudo. Não foi uma pessoa que não serve a Deus que falou isso para você? Pastor, mas a pessoa, ela tinha uma Bíblia. A pessoa que falou comigo, ela tinha uma Bíblia. Olha, a Bíblia não resolve o teu problema, o meu problema. Tem que servir a Deus. Porque se eu for olhar, se você for olhar, as pessoas que andam com a Bíblia, que falam da Bíblia, você vai ficar assustado com o tipo de atitudes e pensamentos e ações que essas pessoas elas têm. Irmão, nessa noite, eu quero dizer para você, lá atrás, alguma coisa aconteceu na sua vida, que você teve uma derrota, e até hoje você está sofrendo, é porque você caiu na mão dos pecadores. Determinado dia, Jesus, ou Deus, ele chega para um homem e fala assim, olha, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive, e você vai lá, que eu quero que você pregue a palavra de Deus. Ele não queria cair na mão dos pecadores, ele não queria cair na mão daquelas pessoas, porque ele tinha medo e sabia o que aquelas pessoas já tinham feito com seus pais. Ele conhecia a maldade do coração daquelas pessoas. Você sabe o que ele fez? Ele foi para um outro caminho, totalmente ao contrário. Esse homem ele entra dentro de um barco, e dentro de um barco ele começa lá a conversar e ter relacionamento com as pessoas. Num determinado momento começa uma grande tempestade, e no meio dessa tempestade o barco estava para ir a pique. As pessoas começam a jogar as coisas para fora, para ver se o barco ficava mais leve, para ver se eles conseguiam salvar as suas vidas. Aí esse homem estava deitado no chão, e todo mundo lá apavorado. As pessoas foram conversar com ele, até chamar a atenção dele, querendo até ajuda. Ele falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque o problema não é vocês, o problema sou eu. E quando ele pegou esse livro, se colocou na posição de uma pessoa a qual não estava na direção de Deus, quer dizer, uma pessoa pecadora, porque não quis fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e você não faz, isso é pecado. Então ele simplesmente pede para que as pessoas pudessem jogar ele no mar. Ele foi jogado no mar, você conhece a história, e lá ele foi engolido por um peixe grande. Depois de alguns dias, ele foi jogado lá na praia, andando aproximadamente de 15 a 20 quilômetros. Ele foi lá na cidade e pregou, e aquelas pessoas se converteram. O que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Para encerrar aqui, eu quero orar juntamente com vocês. A pior coisa que tem na vida de um cristão não é ele ouvir um pecador, é ele ter uma vida aonde tem o pecado, aonde tem coisa que condena ele, aonde o inimigo acha brecha e entra na vida dele. A pior coisa que tem na vida de um cristão é ele tomar algumas atitudes na vida dele e querer esconder. Eu quero dizer para você, meu irmão, não tem como se esconder de Deus, porque para todos os lados que você olhar,
sua vida, e o nome